Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos estudar o final de dois personagens da Bíblia, Sansão e Gideão. Gideão está aqui em Juízes, capítulo 8, versículo 30. Olha o que o texto sagrado diz acerca de Gideão, um dos juízes, líderes generais de guerra de Israel. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz a um filho, e ele lhe pôs por nome a Abimeleque, que depois nós sabemos deu muita dor de cabeça e problema para Israel. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram-se a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, Jerubaal era Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Então, terminou muito mal. Outro trecho que fala da palavra de Deus é aqui, final de a morte de Sansão, né? Nós já falamos sobre o tropeço de Sansão, agora vamos falar sobre o finalzinho aqui da vida de Sansão e vamos destacar algumas coisas cuja temática é juízes que acabaram mal. Juízes que acabaram mal. Versículo 29 de Juízes 16 diz: abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou Sansão na sua morte do que aqueles que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa do seu pai e tomaram-no, subiram com ele e sepultaram entre Zoá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Nós sabemos aqui que com a história de Sansão ele terminou dessa maneira. Se vingou, claro, dos seus inimigos, os filisteus, inimigos de Israel. Julgou Israel durante 20 anos, mas infelizmente teve o seu fim trágico aqui, morreu de forma temprana, fora do tempo, porque errou demais da conta no final da sua vida, tá bom? Foi caindo assim, na medida em que ele ia avançando os seus anos. Tá, o que nós podemos aprender com relação a isso? Aqui nós vemos que alguns juízes acabaram muito mal as suas vidas. Outros acabaram bem, mas alguns, infelizmente, acabaram muito mal. Por que tão poucos líderes mencionados na Bíblia acabam bem? Por que tão poucos líderes na Bíblia acabam bem? Mais do que 2/3 dos líderes bíblicos, infelizmente, terminaram mal. Considerem, por exemplo, nós vamos considerar aqui esses dois juízes famosos, do livro de Juízes, Gideão e Sansão, dois trechos finais aqui que nós lemos juntos. Primeiro nós vamos falar sobre a carreira inicial deles e depois como é que terminaram a carreira posterior. Nós observamos aqui o declínio deles, a corrupção ao longo dos anos, o descuido, a falta de autodisciplina, cuidado, zelo e ao mesmo tempo o declínio ao longo da sua vida. Em vez de crescerem de forma estática, pujante, eles foram declinando e infelizmente acabaram muito mal. Vamos ver primeiro Gideão. Gideão se encontra de Juízes 6:11 até Juízes 7:25. Como é que foi a carreira inicial de Gideão? Em primeiro lugar, ele foi escolhido por Deus. Foi um homem escolhido por Deus. Em segundo lugar, ele abominava os ídolos. Ele odiava esse negócio de idolatria. E infelizmente a gente sabe que Israel tropeçava demais nas questões dos ídolos nesse período chamado período dos juízes.
ele teve até uma visão angélica, né? Angelical, viu anjos, destruiu ídolos, diz o texto sagrado, e foi um grande libertador de Israel. Mas como é que foi a carreira posterior, o final da vida de Gideão? Infelizmente, nós sabemos, à luz da palavra, que ele foi rejeitado por Deus, acabou no final da sua vida tropeçando e fazendo um ídolo que fez todo Israel pecar, tornou-se uma pedra de tropeço para o seu povo, em vez de ser uma bênção e terminar bem, virou uma pedra de tropeço e seu bem ruiu por seu mal, né? Seu bem ruiu por seu mal. Então, nós vemos claramente isso na história de Gideão. E Sansão? O que nós vemos? Qual foi o declínio? Qual foi a corrupção? Onde Sansão aqui falhou? Como é que foi a sua carreira inicial? A carreira inicial está em Juízes 14, 1 a Juízes 16, 19. Só falando aqui da carreira posterior de Gideão, vai de Juízes 8, 1 até o versículo 32. Voltando aqui para Sansão, a carreira inicial de Sansão começou em Juízes 14, 1 a Juízes 16, 19. Primeiro, a Bíblia diz que ele era dedicado a Deus. Segundo, o texto sagrado nos fala que ele era um grande guerreiro. Terceiro, a Bíblia diz que ele era extremamente forte, um homem com uma força extraordinária, sobrenatural, vinda do próprio Deus através de uma unção especial. A Bíblia diz que ele matou milhares de soldados nos seus repentes de fúria, matou milhares de soldados inimigos. Mas a Bíblia também diz que ele era um homem de fé. Ele aprendeu sobre as coisas de Deus na sua criação por Manoa, seu pai, foi consagrado desde o ventre por sua mãe e teve ali experiências iniciais maravilhosas com Deus que o tornaram um juiz de Israel, um homem de fé. Matou um leão, diz o texto sagrado, quebrou fortes correntes, né? Era um homem com a força extraordinária, levou embora, arrancou os portões de Gaza, mostrando aqui uma força e um poder sobrenatural vinda do próprio Deus. Mas como é que foi a carreira posterior, o final de Sansão? Nós já falamos bastante coisa sobre Sansão, também já falamos sobre Gideão, mas como é que foi o final da história de Sansão? Está lá em Juízes 16, de 20 a 27, é o final aqui da vida de Sansão. Primeiro, perdeu a dedicação a Deus. Começou a se envolver com as coisas desse mundo e perdeu a sua consagração, a sua santificação e a sua dedicação a Deus. Foi enganado por uma mulher. E como tem gente hoje sendo enganado por uma mulher ou por um homem, como tem gente hoje sendo enganado por pessoas enviadas pelo diabo para fazerem talvez você tropeçar. Terceiro, teve os seus olhos extraídos, furados, destruídos pelos seus inimigos, ficou cego. Olha só essa situação. Foi aprisionado pelos seus inimigos, teve o seu cabelo rapado, onde estava ali o símbolo da sua unção, e por isso o Espírito de Deus se foi dele. Foi abandonado pelo Senhor, porque ele abandonou o Senhor primeiramente. Foi zombado, foi ridicularizado pelos filisteus, ficou rodeando um moinho, amarrado no moinho, com os olhos furados, igual um besta, zombado e ridicularizado. Nunca conseguiu executar todo o seu potencial em Deus, porque foi se embaraçando, se ataviando e se atrapalhando ao longo da sua vida. E oitavo, ele perdeu a sua unção. Infelizmente perdeu a sua unção. Na terceira vez que Dalila enganou ele achou que ia sair com tudo, ia destruir, acabar com seus inimigos, e não sabia que o Espírito do Senhor havia saído dele, porque ele abriu seu coração com a pessoa errada, contou o seu segredo que estava no seu cabelo, como um símbolo da sua consagração de Nazireu ao Senhor, e perdeu, infelizmente, a sua unção. O que nós aprendemos com tudo isso, queridos? Infelizmente, muitos líderes falham no final das suas carreiras, no final da sua vida. Por quê? Quais são os motivos de que muitos líderes falham? Lembre-se que eu falei aqui que 2/3 dos líderes da Bíblia acabam terminando muito mal. Primeiro, porque de alguma maneira se desviam da visão original de Deus que os impulsionava.
primeiro lugar, de alguma maneira, desviam-se da visão original de Deus que os impulsionava. Perdem o propósito, o chamamento principal, a visão de Deus derramada nos seus corações. Em segundo lugar, por que líderes muitas vezes falham e terminam mal no final da sua carreira? Segundo princípio, segunda questão, ou segunda resposta, é porque seu sucesso acaba pervertendo o seu coração. Vou repetir, o seu sucesso, segunda resposta, acaba pervertendo o seu sucesso acaba pervertendo o seu coração e o seu comportamento. Como é comum isso? Tome cuidado com a prosperidade, com a bênção e com o sucesso. A bênção é para ser bênção e não para ser pedra de tropeço na sua vida. O sucesso é para Deus ser glorificado através da sua vida e não para perverter e corromper o seu coração. E a terceira resposta que nós temos é que muitas vezes as suas fraquezas não são tratadas. Muitos líderes não permitem que Deus e homens e mulheres de Deus mais maduros, outras pessoas que nos mentoriam, nos discipulam, cuidam de nós, não permitem que suas fraquezas sejam tratadas. E porque áreas da sua vida, fraquezas da sua vida, questões de caráter da sua vida ou falha de caráter na sua vida não são tratadas, infelizmente eles falham no fim da carreira e terminam muito mal as suas vidas. Vou repetir, por que muitos líderes falham no final da carreira? Por quê? Em primeiro lugar, porque de alguma maneira se desviam da visão original que Deus derrama nos seus corações. Segundo lugar, porque o seu sucesso muitas vezes perverte o seu coração, corrompe o seu coração. Terceiro lugar, porque as suas fraquezas não são tratadas, não são tratadas. Então, querido, você que está me ouvindo, deixa Deus tratar com você. Deixa Deus tratar em áreas da sua vida. Deixe Deus usar homens e mulheres de Deus, pessoas na sua vida que possam te ajudar a desenvolver o máximo do seu potencial sem você se extraviar, sem você se perder ao longo do caminho. E principalmente para que você termine bem a sua vida. A vida cristã é como um voo de avião. Não adianta você decolar bem, voar bem em lugares altos, se você pousar mal, terminar mal a sua vida, não adiantou de nada tudo aquilo que você vivenciou. Então, mais importante que voar, decolar, voar lá em lugares altos, é a maneira como você vai pousar. Terminar a sua vida é mais importante do que começar ou voar, ou desenvolver a sua vida. Então, tudo tem que ser importante. Decolar, voar e pousar. Para que você tenha um voo seguro nessa vida terrena, uma vida bem desenvolvida, equilibrada, sadia, abençoada no Senhor. Lembre-se, precisamos terminar bem a nossa vida. Então, vamos aprender com esses dois maus exemplos aqui, Gideão e Sansão, que nós falamos aqui. Não vamos... Tem, claro, na vida deles aspectos positivos, maravilhosos, que nós exaltamos nas ministrações, nas pregações e tal, mas nós sabemos, à luz da Bíblia aqui, aprendemos que o final deles foi encurtado, meio que trágico, terrível, não era o que Deus havia sonhado para eles, mas infelizmente, através de escolhas erradas, através da corrupção dos seus corações, acabaram se desviando dos trilhos maravilhosos do Senhor, e não vivendo todo o potencial, toda a capacidade, tudo aquilo que Deus havia sonhado e planejado para cada um deles. Esse período dos juízes foi um período bem difícil, bem complexo, É interessante você ler todo o livro de Juízes, você vai ver 13 juízes ali, situações diversas, que eles enfrentaram, um tempo de corrupção, onde a Bíblia... onde a Bíblia diz que cada um fazia o que achava que era certo, segundo os seus olhos, segundo o seu coração. Não havia uma liderança sólida nesse período total, mas sim Deus ia levantando líderes na medida em que o povo ia clamando em meio à opressão dos inimigos que estavam ao seu redor. Mas graças a Deus, houve sim homens e mulheres que Deus foi levantando, e durante o período das suas vidas nós vemos que Deus estava com eles e ao mesmo tempo Israel voltava a ter sucesso, bênção e prosperidade. Mas a partir da morte deles,
parece que era uma coisa. Israel se extraviava, se desviava e vinham os inimigos e os oprimiam, os lesavam e de alguma maneira os afetavam negativamente, conforme nos ensina o texto sagrado em todo o livro de Juízo, no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, tá bom? Então que você guarde isso no teu coração, termine bem a sua vida, melhor que começar e andar com o Senhor, que já é maravilhoso e temos que fazer isso, é terminarmos bem a nossa jornada nessa terra. Fica firme, meu irmão, não fraqueje, não cambaleie. Deus detesta um coração dividido, um coração que se corrompe, um coração que se deixa levar pelo mal. Não! Se conecte com o supremo bem, com a fonte de todo bem, que é o Senhor, para que você possa viver a vida que Ele sonhou e planejou para nós. Amém? Quero deixar desde já um convite para você, vem estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã, Igreja Casa na Rocha, e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Nós temos 2 cultos abençoados, vem estar conosco nesse domingo, 9 e 19 horas na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná. Quero mandar um abraço para Alanis, Yukari Alanis, a Jaqueline Gaiarini, a Renata Gazi, a Rê Preciosa, a Luciane Veríssimo, a Neide Robles, a Gisele Frasson. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Você que chegou agora no final, né? Essas últimas pessoas que entraram aqui na nossa live, vai ficar disponível o vídeo para que você assista todo o vídeo aqui. Nós falamos hoje o nosso tema, juízes que acabaram mal. Juízes que acabaram mal, estudando aqui o final da vida de Gideão e o final da vida de Sansão, tá bom? Nós vamos sempre estar falando aqui, sempre com uma ênfase sobre vida cristã e liderança. Por quê? Porque todos nós fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Liderar é influenciar. Todo crente foi chamado para ser bênção, sal da terra e luz do mundo. Ou seja, ser uma bênção na nossa geração, liderar e influenciar positivamente a vida das pessoas. E não tem como fazermos isso sem estarmos conectados com o Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios da Palavra de Deus, e que a Palavra de Deus, que é viva e eficaz, seja encarnada, seja visível na nossa vida cada dia, para que Deus nos use poderosamente nas suas mãos, assim como usou cada um desses personagens, cada um desses juízes de Israel, nesses períodos específicos relatados na Palavra de Deus, tá bom? Aqui no link de descrição também tem todas as nossas mídias sociais, estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, que é uma plataforma de áudio, a maior do mundo. Entre lá, você vai poder ouvir os nossos devocionais, os nossos cultos, os nossos estudos teológicos, todos os nossos estudos, todas as nossas ministrações estão disponíveis no Spotify. Vai lá, assiste. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Entra no Spotify, coloca na lupinha lá do procurar e escreve Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você vai encontrar 2 canais. Um canal do Pastor Giovanni, tem toda a nossa plataforma de vídeo, foi migrada para lá e agora está em áudio à sua disposição, para você ir na academia, fazer uma corrida, andar para lá e para cá. E é tremendo, gente. Há 6 meses atrás nós colocamos as nossas plataformas de vídeo em áudio, já mais de 14.780 pessoas já ouviram as nossas ministrações. 52% delas moram nos Estados Unidos, ou seja, não estão nem aqui no Brasil. 3% na Irlanda e vários lugares, isso é tremendo, a gente fica muito feliz de saber que a palavra que tem saído, tanto aqui da casa do pastor Giovanni, quanto da igreja, da nossa comunidade local, tem invadido todos os rincões da terra. A palavra de Deus, a glória de Deus tem enchido a terra, como diz a palavra, assim como as águas cobrem o mar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mandar um abraço para Elisamara, querida, preciosa, lá de São Paulo, a Gisele Frasson, nossa ovelhinha querida, preciosa, discípula amada de Jesus, a Lidiane Previati também, que Deus te abençoe, querida. Você que chegaram aqui no final, já terminei, né, o devocional, vocês podem assistir de novo, novamente, vai ficar disponível no Instagram, Facebook
e YouTube. E aqui no link de descrição também tem todas as informações de como vocês podem contribuir conosco através de dízimos, ofertas. Aqui embaixo tem um link para você enviar um Pix, né? Tem as nossas contas bancárias também, fique à vontade. Semeie no reino de Deus e você vai ver as janelas dos céus abertas sobre a sua vida e chuva de bênção sobre você e toda a sua casa. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto por você estar conectado, por você colaborar conosco. Que a graça e a paz do Senhor venha estar sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Deus os abençoe.